como ganhar mais valor agregado nos produtos do agronegócio e diversificar, porque, na verdade, parece que uma política tributária no Brasil sempre desincentivou que isso ocorresse, né? Porque uma coisa é exportar commodity, você começa a exportar produto de maior valor agregado, você começa a entrar em outras cadeias de imposto, e isso acaba desencorajando. Você vê que essa reforma tributária aprovada recentemente pelo Congresso pode impulsionar o agronegócio a diversificar essa cadeia? Olha, eu acho que se a gente tivesse uma reforma que reduzisse impostos, com certeza, né? Assim como todos os outros setores. Mas o que o agro tem é que as exportações são isentas de impostos, o que é correto, porque inclusive vários países no mundo estão subsidiando as suas exportações, inclusive China, inclusive Europa, Estados Unidos, né? E a gente hoje não taxa. Então isso realmente não muda muito. Eu acho que o maior problema que leva a baixo valor adicionado nas exportações é o fato que o mundo taxa o valor adicionado quando compra. A China, por exemplo, ela é compradora de petróleo, de soja, né, de grãos em geral, né, de açúcar, e eles querem industrializar lá, eles querem produzir o farelo, o óleo, as carnes lá, e são mais protecionistas nesses produtos de valor adicionado. Então, isso a gente vê por todo mundo, quer dizer, existe todo um movimento de indústrias nacionais que não querem que o Brasil entre, porque o Brasil é muito competitivo nesses produtos alimentares. Então, eles deixam entrar a matéria-prima e fazem o produto lá. É o caso da China, por exemplo. Então, eu acho que é isso que que hoje coloca a gente nessa rota da commodity, que não tem nada de errado. Sim. Certo? O maior exportador de commodities do mundo é os Estados Unidos. Nós estamos agora chegando a superá-los, mas eles são super fortes. A Austrália é forte, Canadá é forte. Todos os países grandes tendem a ser fortes em commodities. E nós temos uma coisa que eles não têm, que é o trópico. Né? Uma coisa maravilhosa que aconteceu foi a quarta revolução agrícola que o planeta teve. Né? A primeira foi lá no Oriente Médio, com a domesticação de plantas e animais. Depois teve no tempo da Revolução Industrial Inglesa. Depois teve uma revolução no centro-oeste americano, com tecnificação e tal, a Revolução Verde ao mesmo tempo. E agora a Revolução dos Trópicos. Foi a primeira vez que a gente dominou os trópicos no mundo, no sentido de produtividade alta, integração de produções. Hoje a gente faz soja e milho juntos, soja e algodão, agora estão fazendo 3 atividades, mais a carne bovina. Então tudo isso aconteceu nos trópicos a partir dos anos 70 com a experiência do Cerrado brasileiro, né? Então a gente tem um grande potencial para conseguir fazer commodity, podemos fazer mais valor adicionado através de acordos comerciais e através de um investimento para chegar até o consumidor lá fora, mas que não é trivial. Então, você está me dizendo que quanto mais valor adicional, mais protecionismo nós vamos encontrar, mais barreira protecionista nós vamos encontrar. Você veja, se a gente vende hoje celulose, algodão, soja em grãos, café, você não tem nenhum protecionismo. Você consegue exportar para o mundo inteiro. A soja é um produto incrível. A soja, a gente faz 30, 40 bilhões, 30, 40% da pauta agro-brasileira, atualmente 50 bilhões de soja, né? Um produto super, super comoditizado. Quando a gente vai fazer farelo, óleo, café torrado, frutas, etanol, açúcar, aí já aumenta a proteção, né? Então a gente teria que entrar mais nesse segmento. Tem países que fazem isso bem. O Chile, por exemplo, é um exemplo aqui perto, fazendo frutas, peixes, bebidas. O Peru está fazendo também. Mas a gente, na commodity, é imbatível, né? Ninguém consegue crescer a produtividade como a gente cresce. E mais do que isso, reduzir custos, porque a integração de sistemas que hoje está acontecendo, né, ela permite que você plante 2, 3 vezes na mesma terra. É verdade. Isso ninguém consegue fazer em clima temperado. É verdade. Né? Então, é aqui que a produtividade mais está crescendo e isso nos coloca como líderes em commodities. Podíamos fazer mais? Podemos. O próprio café brasileiro hoje, né, já é uma especialidade, mas podia ter mais marcas lá fora, mais presença. As frutas, né? O Chile está fazendo 6 bi de exportação de fruta. O Peru, frutas e legumes, também mais ou menos isso. O Brasil está fazendo 1 bi de exportação de frutas. Né? Então a gente poderia avançar nessas cadeias que são, digamos, mais assim complexas, né, em termos de logística, de perecibilidade, de marca, de padrão,
e fazer mais. Mas eu acho que fazer commodity não tem nada de errado. É o que os grandes países têm feito. A última grande revolução foi a dos Estados Unidos, justamente, lá no meio oeste, e nós conseguimos tropicalizar o que nós aprendemos com os americanos, inclusive. Ô Marcos, por que nós não aprendemos com certas vocações locais e replicamos em outros lugares do Brasil? Você acabou de tocar na questão de frutas, né? Petrolina é um excelente polo de exportação de fruta, né? Por que o exemplo de Petrolina não se replicou para outros lugares? Inclusive, podia só do outro lado do rio para Juazeiro, lá poderia ter feito outro polo. O que faz com que essas experiências de sucesso não repliquem para demais áreas que têm uma vocação econômica parecida, para justamente ganhar competitividade em setores, como você bem colocou, de frutas, que o Brasil tem um enorme potencial e ainda é baixo e é explorado de uma forma ainda muito precária? Olha, eu acho que Petrolina, por exemplo, deu certo, mas podia ter crescido muito mais. Mas teve outros polos que foram feitos em Minas Gerais, foram feitos lá no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, por exemplo. Né? Então você tem várias especialidades, mas de fato essa região é muito mais complicada por ser uma região semiárida, com problemas de logística, com problemas mesmo acho que de uma presença maior de empreendedores, né? Porque uma coisa que aconteceu com o Centro-Oeste aqui no Brasil, principalmente com Mato Grosso e atualmente lá com Matopiba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, é que houve um fluxo de produtores do Sul para aquela região que replicaram lá o que eles já faziam no Sul, eles já vinham lá do colonato europeu no Sul, migraram para lá, porque lá no Sul era pequena propriedade, ganharam escala, usaram a tecnologia que foi aparecendo com o Embrapa e com as universidades, e aí eles se tornaram muito maiores, muito mais competitivos. Ganharam economias de escala, quer dizer, tamanhos maiores, propriedades maiores, que reduzem o seu custo fixo, porque são maiores do que as outras, né? E também economias de escopo. A possibilidade. Hoje você vai lá para o Centro-Oeste, já não tem mais soja ou boi, como foi nos anos 70, né? Que o começo todo foi em cima de soja e boi. Hoje você vai lá, tem soja, milho, algodão, açúcar, celulose, suínos, aves, café, né? E tudo isso acontecendo com sistemas integrados, porque o clima permite isso, né? Então, esse movimento foi muito forte no Centro-Oeste, poderia ter sido lá no Nordeste. Eu acho que se tivesse mais empreendedorismo e condições para fazer as coisas acontecerem. Mas você veja que o Peru, por exemplo, eu estive lá visitando a parte de frutas, eles aprenderam muito com Petrolina. Inclusive foram atrás de técnicos em frutas de Petrolina para construir lá o sistema deles. E tem mais um fator. O Peru, América Central, o Chile, eles têm acesso aos Estados Unidos e Europa. Eles fizeram acordos comerciais. Que agora até o Trump vai dar uma sodeira neles, né? A gente não fez. Então a gente, para nós, eu sempre digo o seguinte, o que fez o Brasil se tornar um player global, não há dúvida, foi pesquisa tropical, produtores capacitados que migraram para as novas fronteiras, que é o que mais falta na África. A África poderia ter uma revolução tropical agrícola, a África subsaariana não tem. Por quê? Porque falta o produtor, né? Eles teriam que importar gaúchos e paranaenses, de certa forma, né? Porque a nossa revolução veio do pessoal do Sul que subiu. Né? E na África, não. É uma agricultura tribal, nômade, ainda de muita baixa produtividade. Então, foi isso que fez a oferta crescer. Né? Condições naturais, que vários países têm, mais gente e tecnologia. Né? E crédito também, naquela época, que ajudou a construir essa coisa toda. O que fez o Brasil também crescer? A demanda. E a demanda, o que foi? Até os anos 2000, era basicamente a Europa que comprava. A partir da reemergência da China, aí a gente encontrou esse mercado que hoje responde por metade das exportações, né? Maior saldo comercial do mundo, e com forte crescimento de produtividade, porque a gente tem que produzir no Mato Grosso, andar 2.000 quilômetros até o porto, atravessar o mundo para poder entregar esse produto na China.